Ao vivo, às 11h30 dessa segunda-feira e gravado pela JPTV e portal JP News. Ao meu lado, a Clarice Almeida, a gente fazer o programa de hoje. Tudo bom, Clarice? Bom dia, Adriano. Tudo certo. Bom dia a todos que nos acompanham e ao pessoal que vai nos assistir mais tarde através da web. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui a gente começa o programa com uma notícia triste, né? Morre o Edson, técnico do DEFAP de Montenegro, né, Clarice? Isso mesmo, Adriano. Uma notícia que nos pegou de surpresa hoje pela manhã. Na verdade, o falecimento do Edson ocorreu na sexta-feira, mas como não foi aqui no município, a notícia nos chegou apenas hoje pela manhã. Ele havia sofrido um infarte há cerca de uma semana, no feriado do dia 21, e estava internado em um hospital no município de Lajeado. E na última sexta-feira, dia 26, ele acabou falecendo. O enterro do Edson foi no sábado. Eu ainda não tenho a informação de onde ocorreu esse enterro, porque os colegas de trabalho ainda estão muito abalados com o acontecimento, então acabaram não querendo gravar entrevista. Algumas informações superficiais que a gente tem foi o que a gente coletou para conseguir fazer a matéria, né? De onde foi no município de Lajeado, mas não se sabe exatamente a que horas ocorreu e onde foi o sepultamento. A gente também não tem informação de quantos anos tinha o Edson, né? Mas são informações que a gente vai estar colhendo e trazendo posteriormente, já que os colegas do Edson disseram que pretendem falar sobre o assunto, mas não nesse momento. Eles ainda estão muito comovidos, estão esperando, então, a situação acalmar um pouquinho para falar mais sobre o assunto. Muito bem, olha só, a Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado promove audiência pública para debater as cheias do Baixo Rio Caí. Acontece amanhã, às 7 da noite, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro. A audiência será aberta à sociedade, em geral, dela podendo participar qualquer pessoa, sendo seu público-alvo os municípios de Harmonia, Montenegro, Pareci Novo e São Sebastião do Caí. Isso mesmo, Adriano. É aguardada a comunidade, então amanhã na Câmara de Vereadores de Montenegro, onde vai acontecer mais uma etapa, né, do estudo que começou no ano passado, com o objetivo de reduzir o impacto das cheias causadas aqui na região, né? Então, depois de uma audiência pública em São Sebastião do Caí, agora Montenegro recebe os técnicos da EG Plus e da SMOP para falar, então, sobre o andamento, né, sobre essa nova fase. Então, é esperada toda a comunidade e o evento acontece a partir das 19 horas de amanhã. Muito bem, Clarice. Seguimos aqui com essa notícia. Obras da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, vão melhorar estradas da região. As melhorias na ERS 122 começaram nessa semana. O trecho inicial em obras de fresagem e recomposição do asfalto é em São Vederino, dos quilômetros 37 a 40. Também ali na entrada de Capela de Santana, onde há vários problemas e buracos, o trabalho de recapeamento inicia nessa semana. A EGR entrou com essa proposta, né, de substituir as empresas privadas. A EGR, que é uma empresa do governo do estado, ela entrou com esse objetivo de arrecadar e investir nas estradas. Bom, né? Porque está precisando mesmo, né? Não só nessa região, mas aqui para o lado de Santa Cruz também a gente observa o quanto as estradas estão em más condições. Em algumas localidades onde ainda existe pedágio também a situação está bastante complicada. Eu estive viajando aqui pelo estado e observando o quanto as estradas estão em más condições. E há um tempo atrás não era assim, Adriano. Eu costumo viajar com frequência a São Gabriel e as estradas para aquela região eram muito boas, mas nos últimos tempos, do ano passado para cá, a gente notou um grande relaxamento, digamos assim, em relação à situação das estradas. E aqui na região não é diferente, né? As fotos mesmo ilustram o tamanho dos buracos, é um absurdo. Dá riscos de acidente e também de danificar os carros, né? Porque às vezes não tem como evitar de entrar num buraco desses, até porque é um emendado no outro. Quando a gente vê, escapou e está dentro. Muito bem. Mais uma notícia aqui do portal JP News. Festival de Dança Folclórica Alemã inicia no dia 3, no sábado, portanto, lá em Maratá. O festival é voltado para as categorias Mirim, Pré-Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil e integra o projeto Juventude Ativa, desenvolvido no município de Maratá a partir de 2013. O recurso da Secretaria Estadual de Cultura
e contrapartida da Prefeitura de Maratá, né? Através do projeto, o município está resgatando a dança folclórica alemã com uma oficina semanal que conta com a participação de 41 crianças de 6 anos aos 11 anos de idade. Que bonito isso. Esse trabalho é muito interessante porque é uma forma de preservação da cultura, né? O resgate das danças é um trabalho realmente muito interessante e que dá essa possibilidade, né, de ir passando de geração a geração. E também é uma ocupação para as crianças, né? Tira elas daquela zona de conforto de estarem em casa ou em cursos mais específicos, né? Que a gente sabe que hoje em dia a juventude e as crianças tem muitos cursos, curso de inglês, curso de informática, e essa iniciativa é de aprendizagem, mas também de diversão, né? Agrega as duas coisas e acaba se tornando muito interessante. É uma atividade física também, além do foco cultural e educacional, tem a questão do movimento, né? É bastante legal. Está de parabéns o município por esse projeto. Muito bem, Clarice. Agora a gente fala de um assunto internacional, notícia que veio lá de Sydney. Aquele assunto que a gente tratou há algumas semanas, alguns meses atrás, do desaparecimento do avião, né? O primeiro-ministro australiano Tony Abbott admitiu nessa segunda-feira que é muito pouco provável encontrar destroços do voo MH370 na superfície do mar e que é necessário intensificar a busca submarina. Tenho a obrigação de dizer que é muito provável que, a essa altura, consigamos encontrar destroços da aeronave na superfície do Oceano Índico, disse a respeito do avião da Malaysian Airlines, desaparecido em 8 de março de 2014, agora, com 239 pessoas a bordo. De acordo com Abbott, será necessário intensificar a busca submarina na região, né? Que coisa incrível! Que desde 8 de março ainda não, com toda a tecnologia que se tem no mundo, né, não se tenha se encontrado ainda sequer vestígios, destroços, né? Pois é um fato realmente muito, muito curioso, né? Uma situação de mistério, onde estará esse avião. Eu acredito, diante do que a gente tem visto aqui, de exemplos brasileiros, aquele avião que foi encontrado aqui no nosso território, na semana passada, que também havia desaparecido há mais de um mês e foi encontrado por acaso. Ontem eu ainda comentava que, de repente, o mesmo aconteça com este avião, né, sumido há quase 2 meses. Quem sabe, em uma dessas, algum desconhecido localize algum sinal, né? Porque ele literalmente sumiu do mapa, não se sabe, não se tem nenhuma pista. Todos os locais de busca não apresentam nenhuma novidade, nenhuma pista. É uma situação muito complicada. Imagina esses familiares que há 2 meses sofrem, né, à espera de notícias. Claro que a essa altura já se sabe que é muito pouco provável, né, a sobrevivência seja de uma pessoa todo esse tempo, mas pela notícia, para poder descansar, né, para poder de repente enterrar os restos mortais, ou pelo menos rezar uma missa, né, para os religiosos. É bastante complicado, bastante lamentável essa situação envolvendo o avião. Tá certo. O Papa Francisco proclamou nesse domingo os santos e os pontífices João Paulo II e João VIII, melhor dizendo, né, diante de uma multidão reunida da Praça de São Pedro. Na verdade, o João 23, né? Diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, para acompanhar um dia histórico para a história da Igreja Católica. O Papa Francisco entrou às 10 horas locais, 5 horas de Brasília, para a praça em procissão, né, seguido por cardeais e bispos que atuavam a ladainha dos santos. Né? O Papa Emérito Bento XVI, que renunciou ao trono de Pedro em 2013, participou da cerimônia junto com o Papa Francisco, com 140 cardeais e 1.000 bispos. Pela primeira vez na história milenar da Igreja, uma canonização foi celebrada por 2 papas vivos. Bacana, um momento, né? Histórico da Igreja, né? Um momento de muita fé, devoção, milhares de pessoas reunidas, um dia realmente para ficar na história. Tá certo, a gente segue aqui com mais informações do nosso o portal JP News, uma notícia curiosa aqui, interessante, será destacada na editoria do
Jornal Progresso, do Rio Caí é nosso. Gringos da Serra Gaúcha acordam cedo para pescar no Porto das Laranjeiras, Clarice. Exatamente, Adriano. Uma situação curiosa. Seria uma situação totalmente normal se não fosse o frio que fazia hoje pela manhã, né? E também o fato deles terem acordado às 5 horas da manhã para permanecer o dia todo ali na beira do Rio Caí. Eu estava passando pelo local à procura de informações, de algo que servisse de conteúdo para elaboração de uma matéria, e me deparei com os dois lá, sentadinhos, pescando, um momento assim de relaxamento, de curtição mesmo. Aí me aproximei, puxei assunto. Os dois são de Farroupilha e com frequência costumam se deslocar do município até Montenegro para pescar aqui no Rio Caí. Eles disseram que lá não tem um local apropriado para efetuar a pesca, então a saída é vir para Montenegro, que seria o município mais perto para eles praticarem essa atividade. Para enfrentar o frio que fazia hoje pela manhã, um deles estava de meião, pijama, camiseta e mais blusa e casaco por cima. Então ele estava prevenido, ele não estava com frio. Já o outro estava ali de chinelinho, mas mesmo assim com casaco, né? Lembrando que Farroupilha também é um município bastante frio, né? Lá a temperatura costuma ser mais fresquinha do que aqui, então eles já vieram preparados para passar o dia. E falando, né, sobre o quanto é bom aproveitar a beira do Rio Caí, eles que preferem vir durante os dias da semana para evitar o movimento do final de semana, né? Mas eles diziam que o relacionamento com as pessoas da comunidade aqui é bastante proveitoso. As pessoas vendo eles lá se aproximam, puxam assunto, e eles falavam que o pessoal é muito receptivo e educado. Eles têm essa visão sobre o município. Um fato que eles lamentaram foi a situação do lixo, né, que é jogado ali. A gente presencia toda segunda-feira o lixo que é deixado no entorno do rio por quem frequenta o local no final de semana. Isso é uma próxima pauta que a gente está desenvolvendo aí, né? O pessoal que parece não ter consciência ambiental e acaba deixando garrafas, enfim, objetos variados ali jogados à beira do rio. Mas, voltando aos visitantes, né? Um momento, então, de bastante alegria para eles é estarem aqui aproveitando o nosso Rio Caí, né, Adriano? E eles diziam ainda que algumas pessoas acham engraçado o fato deles saírem de um município distante, né, relativamente distante, para vir aqui em busca de lambaris. Mas eles acreditam que vale a pena, que o sabor do lambari é compensador, além do momento de prazer, né, que é estar sentado ali apreciando o Rio Caí e a tranquilidade do local. É verdade, o pessoal tem essa mania, né? O pessoal da Serra de vir aqui pescar realmente lambari. Isso há muitos anos já é notado pela comunidade de Montenegro, né? Que a gente vê os carros estacionados na beira da faixa, no próprio cais do porto, né? Com placas da Serra Gaúcha. E realmente a mística é de que para eles o peixe de qualquer tamanho serve, né? Ele me falava do valor que tem o lambari frito, né? No verão mais ainda. Me dizia o seu Vitório que um lambarizinho frito com uma cerveja gelada não tem preço. Bom, Clarice, agora vamos voltar para a área da política e falando também de saúde. Em Montenegro, o portal JP News informa desde a semana passada que a prefeitura reforçará a saúde da família com a chegada de médicos estrangeiros, né? Montenegro conta atualmente com 16 médicos e uma unidade de saúde móvel, além dos contratos terceirizados com profissionais da área. O município buscava a inserção do programa Mais Médico desde outubro de 2013. Os profissionais que irão trabalhar junto às famílias, principalmente de maneira preventiva. Lembrando que São Sebastião do Caí e Paris Novo já contam com médicos cubanos. Aqui em Montenegro a gente ainda não sabe ao certo quando esses médicos vão chegar. A gente sabe que existe um processo de regulamentação, de regularização do convênio entre o governo municipal e o Ministério da Saúde. Esse prazo é de 3 meses. De repente pode ser que seja reduzido, né, que se consiga atender às demandas, às exigências do convênio num período menor de tempo, mas já se sabe ao certo que esse prazo é de até 3 meses. Então, nesse período, Montenegro continua com a equipe médica que tem, aguardando as novidades, né? Não se sabe o número de profissionais que virão para o município
e nem o que se sabe ao certo é que eles ficarão no município por cerca de 3 anos. Por 3 anos o município poderá contar com essa equipe designada para prestar atendimentos aqui. A gente está no aguardo aí de mais novidades. A qualquer momento estaremos trazendo notícias sobre esse programa que está sendo desenvolvido também aqui em Montenegro. Tá certo, Clarice. Agora a notícia que a gente fala é do esporte, né? Chegou o momento do esporte. O Inter estava ganhando de 2-0, acabou cedendo um empate para o Botafogo. E o Grêmio fez a lição de casa, atropelou o Atlético Mineiro por 2-1, usando equipe reserva. Pois é, mas o Grêmio também, né? Começou ganhando e acabou deixando... Levou um gol, né? Levou um gol, né? O que não é bom. Mas surpreendeu, porque se houve comentários de que o time jogou muito bem. E foi uma surpresa devido à equipe reserva, né? Que bom que está retomando a fase. Seria melhor se tivesse vencido pelos 2 gols de diferença, mas o placar já é positivo, né? E quanto ao Internacional, deu bobeira. O negócio agora é correr atrás do prejuízo. Tá certo. Destacar também o fato acontecido lá na Espanha com o jogador brasileiro Daniel Alves, que foi vítima mais uma vez de racismo, né? Jogaram para ele uma banana. Ele teve uma ação muito interessante e inteligente, pegou a banana e comeu. Depois houve várias manifestações de autoridades, artistas e jogadores apoiando Daniel Alves. Essa questão se repete, né? É incrível. Apesar de todo... Bom, enfim, a gente vive comentando, né? E é uma coisa, além de antiética, inadequada, é uma coisa antiga também, fora de moda. É ridícula essa situação do racismo, ridícula. Tá certo. Bom, Clarice, voltamos agora a outros assuntos, agora na área da política e editoria geral de Montenegro. Faltando 10 dias, ou menos, 8 dias para o início das atividades da comemoração do aniversário de Montenegro, ainda não há uma definição sobre a programação. Pelo menos o prefeito, na sexta-feira, ainda não sabia de nada, né? Isso mesmo, Adriano. O prefeito disse que a responsabilidade pela organização da festa e das atividades para o aniversário do município estão por conta da comissão organizadora de eventos, nomeada há cerca de um mês, aqui em Montenegro, e a comissão ainda não havia se reunido para tratar dessa questão. Mas na mesma tarde em que eu fui em busca de informações, o chefe de gabinete, Márcio Menezes, contatava então os representantes da comissão para que se reunissem, né, para definir o que será oferecido à comunidade durante a semana de aniversário do município. O prefeito disse que amanhã, terça-feira, deve ter novidades, deverá divulgar as novidades, então, referentes à programação. Vamos aguardar e amanhã teremos mais notícias. Vai ficar meio corrido, né, Adriano? Menos de uma semana para elaborar a programação e para colocá-la em prática, né? Mas a gente espera que um belo evento seja programado, uma festa à altura, né, da cidade seja promovida. Muito bem, seguimos aqui com informações do Estúdio Aberto. A Prefeitura de Montenegro se prepara para abandonar o papel, né? Os documentos da Prefeitura, portarias, leis, projetos, não terão mais versão em papel, né? Tudo online. É, uma decisão que vem, né, ao encontro da informatização, da digitalização, da modernidade, né, que toma conta de todos os setores e não poderia ser diferente, né, Adriano? Mas acredito que esses documentos serão arquivados, né, de forma histórica e, sim, a partir de então, os novos procedimentos adotem a tecnologia. É uma decisão correta, né, e totalmente adequada, visando a era digital em que a gente vive hoje, né? Não poderia ser diferente. Tá certo, Clarice, ainda não se tem informação se o vereador, ainda falando de Montenegro, o vereador Márcio Miller, entrou com um processo contra a secretária ou a pessoa que estava ao lado dela. Não há notícias ainda, né? Não temos nenhuma novidade em relação a esse assunto. Lembrando que na semana retrasada, né, o vereador Márcio Miller se dirigiu à secretária municipal de saúde, Eloci Garcia da Rosa Rocha, e uma pessoa que estava ao lado dela, dizendo que ia processar
uma das duas. A gente não tem a confirmação qual das duas seria processada. Exatamente, Adriano. Lembrando que isso ocorreu logo após o vereador ter dito que Montenegro ainda não possuía médicos do programa Mais Médicos, pelo fato da secretária de saúde do município ser incompetente. Então, nesse momento, alguns rumores se fizeram no plenário, né? Algumas pessoas pediram para que ele respeitasse a secretária e posterior a isso, né? Posterior a ele dizer que ia, ele pediu para a pessoa que estava do lado da dona Eloci ficar quieta e ameaçou em processá-la. Posteriormente a isso, os rumores que se ouvia era de que o vereador teria sido grosseiro e mal educado devido ao fato de ser uma senhora, né, com cerca de 70 anos. Esses foram alguns comentários, alguns rumores que a gente ouviu na finalização da sessão daquela noite, então. Mas, por enquanto, a gente não tem mais informações, nenhuma novidade sobre o caso, Adriano. Tá certo, teremos um feriado agora na quinta-feira, dia 1º de maio, onde várias programações estão sendo planejadas. Em São Sebastião do Caí, teremos aí um dia todo voltado para as comemorações do dia 1º de maio no Parque Centenário, né? Inclusive, haverá um encontro de carros antigos, presença de fuscas antigos, de ônibus antigos, uma extensa programação, também animação com o DJ Saddle e vários carros, mais de 500 carros vindos de toda a região interior do estado estão previstos para estarem presentes na quinta-feira em São Sebastião do Caí. Um evento bastante interessante, Adriano, que costuma reunir públicos de idades variadas e eu já estive no parque em evento semelhante e realmente lota, é incrível a quantidade de pessoas que se sentem atraídas, né, em ir ver os veículos. E um fato ligado a isso, Adriano, eu lembrei que em certa ocasião eu estive lá no encontro de som automotivo, onde veículos se reúnem com caixas enormes de som e fazem uma espécie de disputa, né, para ver quem é que tem a caixa de som mais potente. Mas linkando, o fato é que ontem, passeando pelo município, eu presenciei um encontro semelhante aqui no nosso balneário municipal, no Baixio. Um número reduzido de veículos, eram 2 carros, mas com equipamento muito grande de som, estavam lá ouvindo o seu som, né? E o interessante é que da ponta do rio, lá próximo ao Caça e Pesca, se ouvia o barulho, né, da música. Acredito que devido ao vento, na parte ali próxima à Câmara de Vereadores não se escutava mais nada, mas lá próximo ao Caça e Pesca era bastante forte o som. E isso então me chamou a atenção, a gente acabou indo até o balneário e lá estavam então os carros. Mas é uma coisa meio contraditória, né, Adriano? Porque no momento em que carros levam seus equipamentos de som, equipamentos com muita potência, né, por um local onde as pessoas vão para aproveitar a tranquilidade, o silêncio, as árvores, se torna uma coisa meio contraditória, né? Eu não estava a trabalho, mas eu fiquei curiosa, tive vontade de perguntar para as pessoas se elas não se sentiam incomodadas com aquilo, né? Porque tinham criancinhas de colo, né, bebezinhos no local, mas enfim, aparentemente tudo estava normal por ali, não havia reclamação. Mas eu achei curioso o fato desse tipo de encontro estar acontecendo aqui, né? Legal, interessante para quem gosta, para quem curte, é uma possibilidade de aproveitar o final de semana. Tá certo. Bom, olha só, na sexta-feira vários grupos artísticos de dança estiveram reunidos no 8º Festival Fundarte de Dança, que aconteceu, logicamente, na Fundação Municipal de Arte de Montenegro, né? Esse encontro, eu conversei hoje pela manhã com a diretora da Fundarte, a Júlia Umes, e ela me disse que foi um sucesso novamente. Esse que é um evento que já está se tornando tradicional na Fundarte e anualmente reúne um público bastante expressivo e não foi diferente. Além dos vários grupos artísticos que se apresentaram, o público esteve presente, esteve assistindo, prestigiando e, segundo ela, realmente foi um evento muito bonito, de uma cultura grandiosa, foi bastante interessante. Em seguida, a instituição estará promovendo atividades semelhantes, né? Novos eventos como esse, que são voltados à cultura, né?
Muito bem, olha só, o projeto Teatro a Mil leva a Montenegro nos dias 5 e 6 de maio o espetáculo As Fantásticas Aventuras do Menino que Lia Livros, do grupo Destemperados Teatro do Rio Grande do Sul. A apresentação ocorrerá no Teatro Roberto Taide Cardona e faz parte da programação do pré-lançamento da 12ª Feira do Livro de Montenegro e a 7ª Feira do Livro do Vale do Caí. Lembrando que Montenegro praticamente terá 2 feiras do livro, né, propriamente dita, e a pré-feira do livro, que tem muitas atividades culturais também, né? Muitas atividades já. Há cerca de 2 meses a gente noticia, né? Vários eventos acontecendo de forma descentralizada e com foco, né, englobando a Feira do Livro. É bastante interessante e é uma riqueza de teatro, né, Adriano? É interessante o pessoal que gosta, tem a oportunidade, né? É muito bom ter a oportunidade, não ter que sair do município para conferir trabalhos diferentes. Os trabalhos estão vindo até a cidade. Isso é muito bom, muito enriquecedor. Tá certo, tivemos um evento lá do grupo de Cavaleiros de São Jorge nesse final de semana em Costa da Serra, né? Isso mesmo. No sábado foi organizada uma carreteada e no domingo, então, houve a tradicional cavalgada e na sequência teve almoço, atividades de dança, né, a bailanta, como eles chamam, né, e na tarde teve atividades campeiras, né, a vaca parada mecânica. Então foi um final de semana de bastante atividades na localidade, né, promovida pelo grupo Cavaleiros de São Jorge. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação, Clarice. Obrigada, Adriano. Até uma próxima. Uma boa semana a todos. Até mais, pessoal.